Vamos continuar aqui, pessoal, com nossa aula sobre transformações gasosas. Aqui já foram 2 aulas, essa é a terceira. E aqui vamos falar sobre transformação gasosa isocórica, ou seja, uma transformação gasosa que ocorre quando o volume é constante. Então, a gente transforma o estado de um gás por meio da variação da pressão da temperatura, fazendo com que isso deixando constante o volume. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter, deixa eu colocar a caneta aqui, nós vamos ter uma variação do volume igual a zero, porque o volume 2 e o volume 1, né, o volume do estado 2 e o volume do estado 1, eles são iguais, então 6 menos 6 vai dar zero, então a variação do volume é constante. Então, iso, como eu já falei nas outras aulas, é de igual, e córica é relacionado a volume, tá ok, pessoal? Volume. Ok? Iso de igual. Muito bem, vamos continuar aqui. Então, vamos observar esses dados aqui, tá? Então, observe que a temperatura inicial é maior que a final. E a pressão inicial é maior que a final. Então, observe que a pressão ela varia diretamente proporcional conforme a mudança da temperatura. Ok? Então, imagina, se eu tenho aqui um determinado gás em um recipiente, a volume constante, e eu resfrio esse gás, imagina, de 30 graus Kelvin a 150, então eu vou ter aqui uma variação, uma diminuição da temperatura e, obviamente, a diminuição da pressão. Lembrando que pressão é a força que as moléculas exercem sobre uma determinada área do recipiente, né? Essas moléculas aqui, uma vez que elas estão super agitadas aqui, né? Estão mais agitadas na temperatura de 300 graus Kelvin, tá? Estou colocando aqui os risquinhos bem assim, intensos para demonstrar a velocidade de colisão de movimentação dessas moléculas. Aqui no caso do estado 2, a gente tem uma movimentação das moléculas mais branda. Por quê? Porque a temperatura é menor. A temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação térmico das partículas. Então, se eu tenho um ambiente com a temperatura menor, obviamente, né, eu vou ter um menor grau de agitação térmica das moléculas. Isso por conta do menor estado de energia. Okay? Então, eu retirei energia na forma de calor desse sistema, essas moléculas vão se agitar menos, e por conta disso elas vão exercer uma menor pressão. Então, veja que temperatura e pressão são grandezas, são variáveis de estado que estão diretamente proporcionais, tá certo? Então, mantendo o volume constante, modificamos a temperatura absoluta e a pressão de uma massa fixa de gás. Pessoal, quero lembrar vocês o seguinte, que a gente está fazendo transformações gasosas e não há variação da massa do gás aqui, ok? Vamos lá. Então, imagine aqui a gente tem 3 estados. E observe aqui, ó, no meio, o volume é constante, tá, gente? O volume é constante, o volume 2 e 2 aqui. Só uma leve variação aqui do volume, aqui para 3 litros no estado 3. Mas vamos nos atentar aqui para esse estado aqui, eu vou chamar de estado A e aqui de estado B. Então, imagine aqui, né? Pressão atm, aumenta a pressão, a temperatura aumenta diretamente proporcional, ok? Agora, se eu deixo a pressão constante e varia o volume, tá? Observe que a temperatura também vai variar diretamente proporcional. Aumenta o volume, aumenta a temperatura, ok? Vamos montar um gráfico aqui relacionando esse primeiro estado aqui, o estado A. Então, esse ponto aqui, a uma temperatura de 100 Kelvin, nós temos uma pressão de 1 atm, ok? A 200 Kelvin, a pressão ela passa a ser 2 atm, olha só, passa a ser 2 atm, certo? A 300 Kelvin, o volume, ou a pressão, ela passa a ser 3 atm. Tem um errozinho aqui, pessoal, tá? Vou colocar um 3 aqui, tá bom? Só corrigindo aqui. Um 3 atm, ok? Há um volume constante. Vou colocar aqui, volume constante, tá bom? 2 litros. Erro de digitação. Ok, pessoal? E aí, sucessivamente, você aumenta a temperatura a 400 Kelvin, né, 500 Kelvin, tá? Observe, quanto mais aumenta a temperatura, a pressão ela vai variar diretamente proporcional, ok?
a gente vai ter um gráfico aqui, uma curva, né? Que esse gráfico ele pode até ser descrito matematicamente por uma função do primeiro grau, do tipo ax mais b, onde a é o coeficiente angular dessa reta, é o coeficiente angular, x são os valores de temperatura, né, que é do eixo x, valores de temperatura, e f de x, que é y, são os valores de pressão, tá ok? E b, quem é b? B é o coeficiente linear. Quando a temperatura for em zero absoluto, aí foi em zero na escala absoluta, aí a gente vai ter uma pressão relacionada à temperatura de 0 graus Celsius, ok? E é fácil calcular. Bom, a pressão da temperatura absoluta são diretamente proporcionais, como eu falei. Então, pessoal, quando a gente divide a pressão de um gás pela sua temperatura, a gente cai aqui na lei de Charles e Gay-Lussac. Ou seja, essa razão aqui vai dar uma pressão constante, vai dar um valor constante. Observe que eu estou dividindo a pressão pela temperatura. Mas e se eu multiplicar a pressão vezes a temperatura? A gente não vai encontrar um valor constante. 100 vezes 1 é 100. 200 vezes 2 dá 400. Então, veja que a gente já encontrou um valor totalmente diferente. Mas se eu pegar aqui, dividir 100 por 1, dá 100. 200 por 2, dá 100. 300 por 3, dá 100 também. Ok? Então, isso vai gerar uma matemática constante. Então, a gente tem essa relação, onde P1 sobre T1 é o estado inicial, tá, gente? Aqui, ó. Estado inicial. E aqui a gente tem o estado final. O estado final, tá certo? Vamos fazer exercício, né? É importante a gente fazer exercício. Então, observe, uma garrafa de 1,5 litros, já vou colocar aqui a garrafinha, tá? Tem um volume de 1,5 litros, e ela é indeformável. Por que eu estou falando que ela é indeformável? Porque por mais que eu aqueça, que aumente a pressão aqui dentro, essa garrafa ela não vai sofrer deformações. Ou seja, o volume ele é constante. Então, aqui a gente tem a variação do volume igual a zero. Tá ok? O volume é constante. Então, é uma transformação isovolumétrica ou isocórica. Ela está seca, ela foi fechada com uma tampa plástica. A pressão ambiente era de 1 atm e a temperatura 27 graus Celsius. Está aqui 27 graus Celsius. E, obviamente, isso, né? Opa, deixa eu apagar esse. Eu vou fazer uma animaçãozinha aqui. Deixa eu só apagar aqui. Ok. Canetinha novamente. Vou até trocar a cor da caneta e colocar uma cor amarela. Pronto. Em seguida, esta garrafa foi colocada ao sol. E após certo tempo, a temperatura de seu interior subiu para 57 graus. Pessoal, então a temperatura ela foi colocada no sol, né? O sol quente aqui, tá? E aí a temperatura sobe de 27 para 57. Olha só o que acontece. A tampa, pessoal, com o passar do tempo, ó, a tampa, com o aumento da temperatura, a tampa se solta. Ok? A tampa abre, se rompe. E a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão interna. Então, com o aumento da temperatura externa por conta do Sol, as moléculas de ar aqui dentro, pessoal, ó, elas começaram a aumentar a sua temperatura, seu grau de agitação térmico, tá? Aumentando essa temperatura aqui dentro, aumenta, obviamente, diretamente proporcional à pressão. Isso faz com que, ó, a tampa seja arremessada para uma certa distância, ok? Então, a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão interna. Com o aumento da temperatura, a pressão aumenta também. E aí a questão pergunta, qual a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa plástica? Então, assim, imagina, você tem lá a tampa, tá lá dentro, né? A pressão começa a aumentar, o sol quente, aí a temperatura aumenta para 50. Antes de soltar a tampa, qual é a pressão? Ou seja, qual é a pressão final, né? Porque depois que a tampa se solta, aí a pressão daqui de dentro ela acaba diminuindo, porque há extravasamento do ar quente que está dentro da garrafa, ele sai para fora e, obviamente, a pressão ela vai ser diferente, tá ok? Então, segundos antes, né? Ou seja, antes da tampa soltar, qual é a pressão final que faz com que a tampa seja arremessada, ela seja solta, né? Aqui do frasco, tá certo? Da garrafa térmica. Então, é isso que ele quer saber. Bom, pessoal, então a gente já tem as informações aí, tá certo? E a gente não tem a pressão final em ATM, ok? Então, vamos lá.
Apaguei aqui. Vamos responder essa questão, ok? Bom, então como a gente viu, essa é a formulazinha aqui básica, que é muito fácil fazer, a pressão 1 sobre a temperatura 1 é igual à pressão 2 sobre temperatura 2. Lembrando que esses números aqui, eles representam o estado. Estado inicial, que é 1, e o estado final, 2. Tá ok, pessoal? Então, agora eu só vou substituir valores. A pressão 1, eu já sei que é 1 atm. A pressão 2, a temperatura 1 são 300 Kelvin. Observe que aqui a gente tem que converter, né? A temperatura 1 vai ser igual. A gente vai calcular aqui em Kelvin, né? Que dá 27 mais 273. Isso aqui vai dar 300 Kelvin. Então, eu vou colocar aqui, ó, 300 Kelvin. A pressão 2 eu não sei, vou descobrir, ok? Já a temperatura 2 eu já sei que vai ser aqui, ó, calcular aqui, vai ser 57 mais 273. E aí a gente vai encontrar o valor de 330 Kelvin. Ok, pessoal? Continuando aqui em cima, a gente vai encontrar aqui a temperatura 2. A gente vai trabalhar na função aqui matemática de forma que a gente consiga isolar a pressão 2. Então, a gente multiplica cruzado aqui. P2 vezes 300 Kelvin, eu vou colocar aqui 300 Kelvin, P2. 330 vezes Kelvin vezes 1 atm. Então, fica 330 Kelvin atm. P2 é igual a 330 Kelvin atm dividido por 330 Kelvin. P2 é igual a 330 dividido por 300, vai dar, corta aqui, né, a unidade de Kelvin, isso aqui vai dar 1,1 atm. Então, a pressão final, pessoal, observe, a pressão de 1 atm, ela sobe para 1,1 e a tampa já se solta aqui, estoura e solta aqui. Mas a garrafa, ela continua indeformável, ok? O volume permanece constante. Obviamente, o volume muda porque a tampa solta, né? Mas segundos antes da tampa soltar, o volume permanece constante, ok? Vamos continuar. Então, como eu falei nas aulas anteriores, se você... É interessante, assim, antes de eu começar a responder a questão, que você dá pausa no vídeo e tenta fazer sozinho, tá certo? Então, aí eu vou fazer a questão 8 aqui, aí você dá pausa, responde a questão, depois você dá play e vê se você acertou, tá ok? É uma forma de você exercitar também. Bom, em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus, colocou-se uma amostra de ar à pressão de 1 atm em um recipiente de volume constante. Transportando essa amostra para um ambiente a 60 graus, que pressão ela apresentará? Então, bora lá. Vamos colocar todas as informações que a gente tem aqui, tá? Então, a gente tem inicialmente a pressão, a temperatura de 0 graus, que é 273 Kelvin, ok? A pressão inicial, que é 1 atm. Opa, apareceu até a resposta ali já, mas enfim, vamos lá. A temperatura final, que é 60, vamos descobrir a pressão. Opa, a pressão final, tá ok? Tá ok, pessoal? Então, é igual a questão anterior, é só aplicação de fórmula também, tá? Então, você tem lá a pressão 1 sobre temperatura 1 é igual pressão 2 sobre temperatura 2. A pressão 1 é 1 atm. A gente já viu ali, tá aqui em cima, ó. A temperatura 1 é 273 Kelvin. A pressão 2 a gente não sabe, tá? O objetivo da questão é descobrir, né, qual é a pressão que ela apresenta, tá certo? Que ela vai apresentar, a pressão final após o aumento da temperatura, né, a variação de temperatura. E a temperatura final, 333 Kelvin, tá ok? Então, calculando isso aí, vai ficar 273 Kelvin P2 é igual, porque eu multipliquei cruzado aqui, tá, pessoal? Então, fica 333 Kelvin ATM. Por quê? 333 Kelvin vezes 1 ATM dá 333 Kelvin ATM. A pressão 2 vai ser igual a 333 Kelvin ATM, e eu vou subir na ladeira.
273, opa, 273 Kelvin. Então, Kelvin, cancela aqui. P2 é igual, aqui vai dar 1,2 TM. Ok? Mais um exercício. Um recipiente fechado, ele contém hidrogênio a temperatura de 30 graus. Ok? Então, a gente tem um recipiente fechado que contém hidrogênio a 30 graus. E a pressão é 606 milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando se eleva a temperatura para 57, sem variar o volume, será... Pessoal, essa questão aqui é a mesma coisa da outra questão, tá? Então, a gente coloca aqui todas as informações, transforma, converte a temperatura de Celsius, de Celsius para Kelvin, aqui também de Celsius para Kelvin, tá? E a gente utiliza essa fórmula aqui. Então, é só substituir, tá? Pressão 1, quem é a pressão 1? 606. Quem é a temperatura 1? 303. Quem é a temperatura 2? 320. E aí a gente já calcula, né? Veja que eu já dividi 606 por 306, eu já posso dividir isso aqui se eu quiser também, tá? É só outra forma de fazer. Isso aqui dá 2. Então, multiplica esse aqui cruzado. P2 vai ser igual 2 vezes 320. P2 vai ser igual a 640. Tá certo, pessoal? Letra E. Tá? Na próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre como que a gente consegue deduzir, a partir daquelas 3 equações que a gente já viu nas aulas anteriores e essa aula, como que a gente chega nessa equação aqui, nessa equação de que a gente consegue abranger todas as variáveis de estado, tá? E se, porque a pergunta é a seguinte, e se todas as variáveis de estado, do estado inicial, variarem, como é que a gente vai ter, qual é o perfil desse gás após variar todas essas grandezas aqui? Porque eu tenho mostrado até agora que a gente tem mantido uma grandeza constante. Mas e se eu variar todas as grandezas aqui? Todas as variáveis de estado? O que a gente vai obter? Tá certo? Então, esse é o tópico para a próxima aula. Valeu? Um abraço.